Pessoal, a amizade do governo Lula, do governo petista, desse quinto mandato petista que nós estamos sofrendo aí, a amizade desse pessoal com os piores ditadores, os mais sanguinários deste planeta, realmente não tem fim, né? Mais uma vez estamos passando vergonha aí com esse pessoal que foi colocado no poder por conta de gente que diz que estava defendendo a democracia, salvando as instituições brasileiras porque elas estavam ameaçadas pelo Bolsonaro e tudo mais. Pois bem, o presidente da democracia, o Partido da Democracia, PT e sua trupe aí, o pessoal do Lula, essa gangue do Lula, olha só o que eles fizeram. Anunciaram um acordo de intercâmbio e cooperação com o Partido Comunista da China, né? Olha só, né? Não se trata aqui do Brasil com a China, se trata do PT do Lula com o Partido Comunista da China, uma estratégia de cooperação entre esses dois partidos vermelhos criminosos aqui. O que será que o Brasil quer aprender com o Partido Comunista da China? A como fazer campos de concentração para os uigures? A como violar as liberdades individuais dos indivíduos? A como criar um sistema de crédito social? Vamos dar uma olhada nessa história aqui. Estou lendo essa notícia no site da Revista Oeste. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então isso aqui foi feito na quarta-feira, dia 20, estou gravando no dia 22 de setembro à noite, já tem alguns dias, mas vale a pena aí comentar essa notícia, né? Esse acordo chamado de Acordo de Entendimento sobre o Intercâmbio e a Cooperação entre esses dois partidos políticos aí, volto a dizer, não se trata de um ato de governo, se trata de um ato político de partidos políticos aí de orientação ultra-esquerdista. Temos aqui na foto, então, gente do PT, inclusive a senhora Gleisi Hoffmann, né, presidente do PT, e o chinesinho aqui fazendo a representação do PCC lá da China, não é? O PT, em seu Instagram oficial, declarou que Brasil e China são parceiros estratégicos, né? Em quais sentidos? Comerciais? Com certeza o PT e a China não estão falando de comércio ali juntos, com certeza não, porque capitalismo, eles vão se juntar para falar de capitalismo, de mercado, de comércio entre nações. Obviamente não. Mas obviamente que essa reunião entre partidos políticos vincula os dois países, ou pelo menos os dois governos do país, né? Porque o Lula aí, faz parte do PT, desse partido aí, né? O presidente brasileiro faz parte do Partido dos Trabalhadores que não trabalham. Por outro lado, o Xi Jinping aí, que é atualmente o secretário-geral do Partido Comunista, também é presidente da China atualmente. Isso se mantém desde 93. Ele acumula esses dois cargos, né? Então estamos falando de um acordo entre o próprio Lula e o próprio Xi Jinping aí nessa história. E aí nós temos um comentário aqui do professor Márcio Coimbra, que é presidente do Instituto Monitor da Democracia aqui, falando a esse respeito, né, comentando sobre essa aproximação entre o PCC, o Partido Comunista da China, e o PT aqui do Brasil. E ele disse o seguinte: existe uma afinidade ideológica entre esses dois partidos aí, embora o surgimento deles tenha sido distinto aí, e eles tenham tomado caminhos distintos também ao longo dos anos, né? Olha só o que ele falou. São visões de mundo parecidas dentro de um marxismo costurado entre os partidos. Cada um seguiu um caminho, mas tem o mesmo DNA. Isso aqui é importantíssimo, né? O PT brasileiro tem o mesmo DNA do Partido Comunista Chinês, e isso é importante frisar. Essa turma aí da esquerda brasileira, que taxa todo mundo aí de autocrata, de antidemocrático, de cometer crimes contra a humanidade e tudo mais, esse pessoal é igualzinho o governo da China, né? Tem a mesma mentalidade, o mesmo fundamento ideológico, o mesmo DNA, conforme ele colocou aqui. Ou seja, eles que fazem parte desse time, dessa ideologia, dessa mentalidade, dessa cultura do controle social e da violência contra os opositores políticos e a manutenção de um sistema autocrático e não democrático. E também uma cultura aí, um viés de perseguição a dissidentes, inclusive povos dissidentes, porque a China é um império, né? Tem vários povos ali dentro de um mesmo país, muitos dos quais são tratados de uma forma completamente cruel pelo governo chinês comunista, né? Segue ele aqui. O PT não vê problema em conversar com um país antidemocrático,
Com certeza não, porque o Lula esteve lá recentemente para esfregar a cara no meio das bolas lá do pessoal de Cuba, assim como ele fez também anteriormente lá em Angola, fez na Venezuela, trouxe o Nicolás Maduro aqui no Brasil com honras de Estado para os milicos ficarem prestando continência para um ditador aqui no Brasil. Então, o Lula e o PT não têm o menor problema de se relacionar com ditadores, muito pelo contrário. Daniel Ortega também, né? Esse pessoal ama ditadores, eles querem fazer uma ditadura aqui no Brasil nesses mesmos moldes, né? Seguindo aqui, assim como o PT também não vê problema em conversar com a Rússia, que tem as mesmas características da China, verdade, né? É uma autocracia. Hoje, todo mundo já sabe, ficou claro para todo mundo, principalmente por conta da guerra lá, que a Rússia não é um país democrático, que tem visões políticas diferentes que podem se manifestar. Opositores políticos são presos, assim, à revelia, sem julgamento, sem qualquer tipo de justiça, muitos são envenenados, jogados de janela, e o país foi arrastado para uma guerra imperialista aí, cujo único objetivo era fortalecer Vladimir Putin no poder. E aí ele diz então que China, Rússia e Brasil têm a mesma essência e dialogam entre si. Sim, isso explica muito a aproximação do Brasil com os BRICS, né, que é um poço, um antro de antidemocracia e de governos assim completamente violentos, autoritários, principalmente os que entraram agora, né? Então sim, Brasil, China e Rússia têm a mesma essência, essa aproximação é completamente natural e esperada. Então esse evento, esse encontro entre os petistas aí e os representantes chineses foi coordenado pela própria Gleisi Hoffmann, né, que é a presidente nacional do PT, e teve aí também a coordenação do Li Xi, que é membro do Comitê Permanente do Politburo, do Comitê Central. Nossa, esses nomes são tão pomposos, né, do pessoal comunista. Comitê Permanente do Politburo, do Comitê Central. São muitas burocracias, muitos birôs nessa história aí, né? E ele também é membro aí, ou secretário da Comissão Central da Inspeção Disciplinar do PCC. Isso aqui é perigoso, você não acha? O nome aqui é bastante sugestivo. Comissão Central da Inspeção Disciplinar do Partido Comunista Chinês, né? Imagine que isso aqui seja... Bom, você entendeu o que isso aqui representa naturalmente, né? É o pior tipo de gente que poderia vir para o Brasil. É esse cara aqui, o tal do Li Xi, então, que se reuniu com a Gleisi Hoffmann e com o pessoal da democracia aqui no Brasil. E ele diz aqui, esse professor Coimbra também, ele nos lembra, ressalta, que o PT não é o único partido que se aproximou do Partido Comunista Chinês também, né? Até por um interesse do próprio Partido Comunista da China, pelos próprios chineses, pelo governo de Pequim, porque eles querem ganhar influência aí junto de partidos que comandam outros governos, ao invés aí de conquistar países como eles querem fazer com Taiwan, ou ao invés de ficar aí sequestrando países por conta de dívidas, né, tomando aí partes do território, ameaçando a soberania dos países, os chineses também querem se aproximar dos partidos políticos dos governos para exercer uma pressão, uma influência junto ao comando dos países, né? Ele diz aqui que essa é uma prática do governo da China com todos os partidos que estão no poder. O governo chinês realiza esse tipo de aliciamento, né, o nome que ele colocou aqui, aliciamento, para se aproximar do poder. E depois, é claro, a China tem seus próprios interesses. E aí ele afirmou que os chineses se põem em uma condição privilegiada para atingir seus interesses dentro dos outros países. Isso é importante. Estamos falando também de interesses comerciais. Na verdade, isso aqui é uma ameaça à soberania do Brasil. No final das contas, como tudo que envolve a China, qualquer tipo de relacionamento com a China sempre envolve aí um perigo para a soberania dos países, né? Salvo engano, esse tipo de associação entre partidos brasileiros e partidos no exterior, como é o Foro de São Paulo também, diga-se de passagem, salvo engano, isso é proibido pela Justiça Eleitoral brasileira, não tenho certeza. Mas se é proibido, o pessoal faz vista grossa a isso há muito tempo, porque o PT faz parte do Foro de São Paulo há décadas, cujo objetivo, né, desse grupo aí é o mesmo dessa reunião aqui com a China: alinhar diversos interesses comunistas mundiais, em nível mundial aí, às custas, inclusive, da soberania dos países, né? Isso aí geralmente é o tipo de mentalidade implícita
nesses grupos políticos supranacionais, aqui estamos vendo mais um caso do tipo, né? Lembrando que a China tem problemas sérios, gravíssimos de perseguição a pessoas, violações dos direitos humanos e tudo mais, inclusive aqui tortura e opressão, conforme o pessoal da própria ONU, que não é muito de puxar a orelha da China, né? O próprio pessoal da ONU faz esse relato aí, afirma e acusa a China de praticar violência contra as pessoas, de praticar crimes contra a humanidade e principalmente, né, de não ser um país democrático, um país em que não há eleições democráticas de fato. Muito curioso, muito engraçado ver o Partido da Democracia, que foi eleito pelo pessoal que ama a democracia e tudo mais, estar numa situação de dialogar com tantos ditadores, né, ditador da Angola, da Venezuela, de Cuba, da própria Nicarágua e agora da China também, né, fora o Vladimir Putin aí que transformou o Lula em seu garoto de recados. Uma vergonha isso para o Brasil, mas cabe novamente fazer uma pergunta para o isentão que fez o L para defender a democracia. Onde está o teu Deus agora, né, meu amigo? Onde está a defesa da democracia com um partido que está no poder no Brasil mais uma vez para se alinhar com tudo o que há de mais retrógrado, mais violento, cruel, opressivo e ditatorial no mundo? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.